Cláudio, vou perguntar, já começar com essa questão levantada no debate. Foi uma das críticas feitas ao Pedro Paulo sobre o passado dele. Esse tipo de discussão, qual a importância de um tipo de discussão como essa, que alguns podem criticar, mas qual a importância desse tipo de discussão num debate para conhecer melhor o candidato? Olha, você vota no prefeito, você quer saber quais são os valores, quais são as crenças do seu prefeito, né? Porque nas atitudes do dia a dia, ele vai ter que tomar uma série de decisões que tem a ver com as crenças, os princípios e os valores dele. Então, acho que é fundamental cada um dizer de fato quem é, quem não é, o que pensa, o que deixa de pensar, porque na hora que está na cadeira, são várias as demandas que o prefeito recebe, que tem que tomar decisão com muita rapidez. Então, acho que esse debate sobre os princípios e valores de cada um faz parte. Ele alega que o caso está encerrado no STF. Ainda assim, é justo, é válido ir para um debate? Olha, são 4 casos, são 4 boletins de ocorrência, um contra a ex-mulher e um contra um fotógrafo. Né? Então, esse negócio de que está encerrado ou não está encerrado é muito estranho, porque ele é réu confesso. Ele disse que tinha agredido a ex-mulher. Primeiro ele disse que não, depois disse que sim, depois disse que não, depois disse que sim, aí depois disse que era uma vez só, aí depois que disse que era uma vez só, infelizmente, apareceu um outro boletim de ocorrência, então já era de São Paulo, teve outra briga lá, enfim, então isso é recorrente, né? Ficou essa discussão durante muito tempo. Ninguém é bobo. O que acontece ali é o seguinte, certamente pressionaram o perito, se é que não subornaram ele, aí eu não sei dizer, e ele mudou a versão. Foi com base nisso que o Janot pede o arquivamento e depois o Fux, que aliás é um ministro indicado pelo PMDB do Rio de Janeiro, arquiva o processo do Pedro Paulo. Né? Agora, é no mínimo estranho, tá certo? Quer dizer, um perito, eu li o documento e aí ele é muito detalhado. Ela explica cada detalhe. Eu caí no chão, aí ele chutou, aí estourou meu dente, aí a costela e tal, até entrou a babá. Ela conta toda a história. E aquilo com tudo com muito detalhe. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida que não é que ele brigou com a ex-mulher, ele espancou a ex-mulher. Aquilo foi um negócio horroroso. Quem lê o documento sabe o que aconteceu. Né? Agora, a justiça toma decisão com base naquilo que ela recebe nos autos. Na hora que o perito muda, dizendo que aquilo que ele escreveu não era verdade, aí realmente a justiça tem que decidir a partir daquela documentação. Mas foi a Jandira que levantou essa bola, né? Por que o senhor não falou disso também? Porque eu vou tratar do Rio de Janeiro. Vocês perguntaram, eu respondi aqui. Agora, meu objetivo não é ficar falando mal de ninguém ou questionando ninguém. Eu vou tratar do Rio de Janeiro. Eu sou candidato, eu quero criar a Secretaria Municipal de Segurança aqui no Rio de Janeiro. Estudo esse assunto desde 1993, quando eu fui administrador do Parque do Flamengo e tive um projeto de segurança para o parque. Depois, a tolerância zero e a teoria da janela quebrada, inspirados pelo trabalho do Giuliani nos Estados Unidos, enfim, em Nova York, que fez em várias cidades depois que saiu de lá, foi o que eu pude experimentar e executar em Copacabana. Em 1995, a gente baixou muito a criminalidade naquele período. A prefeitura pode contribuir demais na segurança. Eu peguei esse estudo que a gente desenvolveu para a campanha agora, para propor para a cidade, e validei com a cúpula da Polícia Civil e da Polícia Militar. Quer dizer, não foi um estudo assim à galega, não. A gente avançou bastante e ouviu muita gente no Brasil. Né? Eles adoraram. Disseram isso aqui contribui demais com a segurança pública. Mas como é que então tem muito mais coisa. Eu tenho na prática? Eu tenho muito mais coisa. Eu tenho muito mais coisa para debater do que o sujeito que bateu na ex-mulher. Enfim, aí um problema é aquele que tem que resolver. E o eleitor que tem que decidir. A prefeitura está em uma péssima situação financeira. Quais são os indícios de que vai quebrar? Não é indício. Você pega o relatório do Tribunal de Contas e você vê qual é o resultado. Ele fala em 10 bilhões, a dívida está em 18 bilhões. Só está em 18 porque o Supremo decidiu que não vai valer os juros sobre juros na cobrança, e com isso reduziu 6,5 bi. E depois ele conseguiu dilatar a dívida na hora em que o governo federal, quer dizer, foi a própria Dilma na época que aprovou, mandou a lei e tal, para você aumentar o tempo, o prazo, para você poder pagar a dívida. Quando ele falou aqui, que ele falou errado, e aquilo é mentira, aquilo não é engano, dizer que a dívida era de 48%, era de 78% e agora é de 30%, coisa nenhuma, era de 48% e eles aumentaram para 78%. E depois baixou por conta de uma decisão judicial e um projeto de lei. Eduardo Paes foi irresponsável do ponto de vista fiscal, absolutamente irresponsável, quebrou a prefeitura e foi salvo pelo bom para não deixar numa situação horrorosa. Agora, em relação à Previdência, eu fui secretário de administração, eu peguei uma prefeitura que tinha 600 milhões no caixa da Previdência. A gente devolveu 325 milhões
para o servidor público aposentado e pensionista tinha sido descontado indevidamente, 11% todos os meses. Então ficou 275 milhões em caixa. Quando eu saí, ficaram 2 bilhões 445 milhões. Eu sei fazer, eu conheço o assunto, eu era o secretário de administração. Eduardo Paes pegou com 2 bilhões 200 e pouco em caixa e zerou. Janeiro desse ano não tinha um centavo mais na Previdência. Deixou de ser um regime de capitalização para ser um regime de caixa. Portanto, agora entra o dinheiro do imposto que todos nós aqui pagamos, esse dinheiro ele é revertido diretamente para a Previdência. O que acontece? A diferença que a gente tinha que botar era de 60 milhões por ano e agora a diferença é de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Eu estou falando daquilo que não seria obrigatório, não seria parte da Prefeitura, porque Eduardo Paes foi irresponsável e quebrou a Previdência. O servidor público municipal corre risco, o aposentado, de não receber dependendo de quem for o prefeito. Agora... Se não tiver uma gestão fiscal muito séria, a Prefeitura vai ficar patinando sem conseguir fazer nada. E esse programa alucinado que eles estão dizendo aqui, que eles vão apresentar, que o Pedro diz que vai apresentar, custa 34 bilhões e 400 milhões de reais. Da onde vai tirar esse dinheiro? Agora, qual é a solução para governar diante de um caixa tão quebrado? Qual é A ideia é muito simples. É você atuar no custeio, que era na casa de 3 bi e passou de 9 bilhões esse custeio, né? Você fazer um negócio chamado austeridade fiscal. Você tomar conta do dinheiro público. Entender que o centavo é tão importante quanto o bilhão. Eu tenho 69 auditorias prontas para fazer em cima do que a Prefeitura, das áreas diversas da Prefeitura, não só nas Olimpíadas, mas na saúde, na educação, diversas áreas. Até para você cortar, cancelar os contratos que estão aí, que são absolutamente desnecessários, muitos deles. Então você consegue fazer os ajustes a partir de um modelo de gestão austera. Quem está me assessorando? São servidores públicos concursados da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Administração, do Tribunal de Contas. Quer dizer, eu não estou da Procuradoria-Geral do município, não é o meu projeto de governo, meu planejamento de governo que eu estou propondo, não é uma coisa que um dia eu sonhei, pensei e gostei, coisa nenhuma. É fruto de um trabalho. Há 25 anos eu faço política, fui vereador 3 mandatos, deputado federal 2 vezes, candidato a vice-presidente do Brasil na chapa do Serra, fui para o segundo turno contra a Dilma em 2010, a gente perdeu aquela eleição e deu no que deu. E eu estou vendo igualzinho no Rio de Janeiro agora, prometendo que não vai entregar. E aí, se por acaso, uma desatenção do eleitor carioca, o PMDB continua no poder com a eleição do Pedro Paulo, ele arrebenta com a Prefeitura do Rio de Janeiro.